Olá pessoal, tudo bom? Tudo na paz? Bom, às vezes as pessoas não têm uma noção de estudo muito alta e não sabem a diferença, por exemplo, entre socialismo e comunismo. Eles só enxergam o capitalismo, mas isso não tem nenhum problema porque chega a ser confuso. O socialismo em si seria uma seria algo que fosse utilizado antes para ser implantado depois do comunismo, tá? Então por isso que eu me defino como socialista, tá? Eu acredito mais que o socialismo possa funcionar do que o comunismo em si. Por que eu estou falando isso? Veja bem, vou fazer um resumo aqui de umas definições sobre socialismo e comunismo e vou explicar por que um funcionaria e o outro não. Vamos lá, definir socialismo. Sistema econômico que procura alcançar a igualdade entre os membros da sociedade. Ou seja, ele procura alcançar. Então, ele mantém os bens de produção como os bens coletivos. Já no comunismo, seria um sistema econômico e político que define uma sociedade sem classes. Nele, os meios de produção e outros bens pertencem ao governo e a produção é dividida igualmente entre todos. Aí é que está o problema, né? Por isso que não vai funcionar, principalmente porque a ideia capitalista já está muito enraizada. É difícil tirar essa definição, né, de capitalismo de dentro das pessoas. Né? O capitalismo deixa a pessoa doente. Por exemplo, eu já dei um exemplo que minha mulher, toda vez que ela vai no supermercado, ela quer comprar roupa. E, feito eu falei aqui, tem 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, tem umas 20 portas, mais um closet de roupa. E toda vez que ela vai, ela quer comprar mais um. Ah, e tem mais um closet ali fora também. Então, é uma coisa que está doente já. E a partir do momento que o comunismo diz que vai ser dividido igual entre todos, meu amigo, aí já começa a entrar no mundo utópico que ninguém quer dividir nada. Pelo contrário, as pessoas querem acumular e não quer que os outros acumulem. Isso é uma bruta realidade. Há quem concorde, há quem não concorde, mas enfim. O sistema político em si, ele pode coexistir com diferentes sistemas políticos, mas a maioria dos socialistas defende a democracia participativa. É uma coisa boa, tá? Por isso que eu estou mais do lado socialista do que em si do capitalismo. Do comunismo, perdão. Já o comunismo, já quando ele foi implantado assim, ele se define um sistema político numa sociedade comunista. Ela é apatida, ou seja, pois toda a classe trabalhadora seria unida por um ideal maior que é o da pátria. Então, aí é que tá, né? É outra coisa que unir uma classe em favor da pátria é complicado, né? Sempre vai ter o do contra. Enfim, aí vamos lá. A filosofia do socialismo é que cada um contribui de acordo com as suas habilidades e recebe de acordo com a sua colaboração, tá? Então, se você tem por exemplo, sei lá, você é bom em mecânica, então você vai prestar o serviço de mecânica e vai receber conforme isso, né? Já no comunismo, cada um coopera de acordo com suas habilidades também e recebe de acordo com sua necessidade. Ou seja, é tipo, o cara precisa de, sei lá, R$ 1.000 para sobreviver no mês. O cara vai receber R$ 1.000. Então ele nunca vai ter uma a mais, nunca vai ter uma a menos. Então também é outra coisa que, pelo meio de acumulação que nós temos, né, a filosofia de acumulação, não funcionaria, tá? Quem foi o primeiro que escreveu coisas assim, né? Eu acabei de ler esse livro de Thomas More, A Utopia, né? E já fiz alguns vídeos comentando sobre ele. Que foi em 1516. Veja bem, 1516. Quando ele criou uma série de discussões sobre uma sociedade baseada na propriedade comum. Eu achei também nesse livro alguns artigos interessantes, por exemplo, sobre pena de morte, né? Que era implantada para todos os infratores na época, né? Um simples ladrão de galinha que roubou para comer, até mesmo um político que desviasse dinheiro, por exemplo, né? Naquele caso, uma monarquia, né? E os seus
participantes, né, eram condenados à morte. Então tem outras coisas muito interessantes nesse livro que dá uma... É como se fosse um mundo de... Como é que se pode... A introdução ao socialismo, né? E já com a teoria já que Marx e Engels já foi já no século XIX, né? Como uma contrapartida ao capitalismo, né? Sempre nós vamos ter essa dicotomia, essa coisa de direita, esquerda, capitalismo, socialismo, blá blá blá. Então, para não se alongar muito, né, vou pegar mais 2 tópicos aqui, né, mas vamos lá. Propriedade privada. Vamos falar sobre propriedade privada. Existem 2 tipos de propriedade. Propriedade pessoal no socialismo, né, que pertence ao indivíduo, como casas e roupas, e a propriedade pública, né, que inclui os meios de produção, são de propriedade do Estado, porém sob controle dos trabalhadores, né. É como eu digo, né? Você chega, privatiza tudo e que é mais ou menos essa a ideia, né? Então o Estado fica totalmente ausente na vida das pessoas, né? E continua arrecadando os mesmos impostos de sempre, né? É aquela coisa, né? Quer arrecadar, mas não quer gastar. Enfim, né? A gente sabe para onde é que vai o dinheiro, mas enfim. E no capitalismo não existe a propriedade privada. O conceito de propriedade é substituído pelos de bens comuns. Ou seja, outra coisa que não tem condições de acontecer. Tá? Bens comuns, imagina, sei lá, no meu carro, chega outro cara, não quero andar no seu carro agora, tá? E pega lá, vai. Não, não vai funcionar. Entre outras coisas, eu sei que vai vir pessoas aqui contestar, mas eu tô dando a minha análise, tá? Não é nada científico, não é nada empírico, não é nada... Não tem, é só minha opinião como um ser pensante, né? Aí tem... Vou falar só mais 2 tópicos para finalizar, né? A estrutura social do socialismo é... A distinção de classes são diminuídas. O status resulta principalmente de distinções políticas e não de distinções de classes. E a estrutura social do comunismo não existe distinções de classe. Todos são proprietários dos meios de produção e seus próprios empregados. E o sistema econômico. Os meios de produção, no socialismo, né, os meios de produção são propriedades de empresas públicas ou cooperativas. Os indivíduos são compensados com base no princípio da contribuição individual. Já no comunismo, os meios de produção são de propriedade comum e a produção é organizada apenas para atender às necessidades humanas. Ou seja, não há acumulação, né? Então, enfim, tem muita mais coisa, né? Eu estou pegando essa fonte aqui que é bem legal mesmo, né? E bem resumido, qualquer uma pessoa consegue, tipo, como é que eu posso falar? Entender, porque aqui nesse texto aqui da Juliana Bezerra, que é uma professora de história, né? Ela não, eu não sei dizer se ela segue algum partido, se não é, ela fez o trabalho dela de historiadora e classificou, né? Então eu peguei num site aqui do site diferença.com. Então bem elaborado o artigo dela, né? Embora bem simples, nada técnico, nada rebuscado, apenas passou os conceitos de cada um, símbolo, e tem outras comparações com o capitalismo, enfim. Mas é só um resumo do que, por isso que eu me classifico como socialista e não comunista, porque eu sei que não vai funcionar em nenhum lugar, a não ser se for algo imposto, né? Então, uma das coisas que eu acho o velho discurso, né? Mas vou fazer outro vídeo sobre isso, né? Porque, por exemplo, tu é socialista, mas por que tu não vive num país, em Cuba, não vive na Venezuela, né? Como só se existisse socialismo em Cuba e na Venezuela, né? Enfim, a Europa praticamente, uma boa parte segue esse modelo socialista. Na Ásia, na América do Sul, na América Central e na América do Norte. Então, tem uma questão de algumas coisas estão assim, tipo meio centro, meio o capitalismo utiliza alguns meios, o socialismo utiliza outro meio, enfim, vão se moldando, né? Enfim, paz para vocês.
Que tudo dê certo e namastê.